Sabe, eu nunca imaginei que aquele dia chegaria novamente. 20 anos. 20 longos anos se passaram desde a última vez que vesti um branco, ou algo próximo disso, com o coração pulsando de uma forma tão estranha, tão nova, e ao mesmo tempo tão familiar. No altar, aos meus 67 anos, olhando para os olhos daquele homem que o Senhor trouxe para minha vida, eu não pude evitar que uma lágrima escorresse. Era uma lágrima de gratidão, de assombro, de uma alegria que eu já tinha esquecido que existia. Mas, mais do que isso, era uma lágrima de quem finalmente entendia o tempo de Deus, de quem havia aprendido a esperar e a confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa é a história de como o improvável aconteceu, de como o Senhor pintou um novo capítulo onde eu já tinha virado a última página. Eu me tornei viúva aos 47 anos. 47. Uma idade onde muitas mulheres estão no auge da vida, criando os filhos, planejando o futuro a dois. Mas para mim, o futuro a dois desmoronou com a partida do meu primeiro e único amor. Meu marido, José, foi um homem maravilhoso. Vivemos uma história linda, construímos uma família abençoada. Sua ausência deixou um vazio tão profundo que, por muitos anos, eu não conseguia imaginar nada além daquele luto. Os primeiros anos foram de uma dor excruciante. Cada manhã era um desafio, cada noite, um oceano de saudades. Eu me apeguei à minha fé como um bote salva-vidas em meio a uma tempestade. Minha rotina se tornou uma sequência de orações, cultos na igreja, leituras bíblicas e o cuidado com meus filhos, que eram minha razão de seguir em frente. Eu encontrava consolo nas palavras do Salmo 3, 4 e 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Essa promessa me mantinha de pé. Com o tempo, a dor aguda se transformou numa melancolia mais suave, uma saudade constante, mas que já não me paralisava. Meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos maravilhosos. Eu me tornei a matriarca, a avó carinhosa, a amiga fiel. Minha casa, antes cheia do burburinho da família nuclear, agora recebia visitas alegres de filhos e netos, mas o silêncio da noite continuava a ser o meu companheiro mais assíduo. Eu me acostumei, e, para ser sincera, aceitei. Aceitei que meu papel agora era outro. Aceitei que o amor romântico tinha ficado no passado, uma lembrança preciosa, mas que não se repetiria. Oração, leitura da Bíblia e a dedicação ao serviço na igreja preenchiam meus dias. Eu tinha certeza de que meu destino era viver o resto dos meus dias na solitude, com a memória do meu José e a companhia de Deus. E foi em um desses domingos comuns, em um culto vespertino na nossa igreja de bairro, que a história começou a mudar, sem que eu sequer percebesse. Eu estava sentada no meu banco de sempre, no meio, um pouco à direita, onde a luz da janela batia de um jeito que eu gostava. O sermão do pastor era sobre a paciência e o propósito divino. De repente, a porta lateral se abriu e um senhor, um pouco corpulento, com cabelos grisalhos bem cortados e um sorriso que parecia familiar de algum lugar, entrou. Ele se sentou algumas fileiras à minha frente. Eu nem prestei muita atenção, afinal, era comum ver rostos novos na igreja. Mas no final do culto, na saída, enquanto eu cumprimentava alguns irmãos, ele se aproximou, com aquele mesmo sorriso. "Boa noite, irmã." "A paz do Senhor", disse ele, estendendo a mão. Eu respondi da mesma forma, um pouco surpresa com a familiaridade, mas sem dar muita importância. Era apenas um novo irmão na fé. Se você está gostando de conhecer essa jornada de fé e de recomeços, considere se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias inspiradoras que compartilharemos por aqui. É um pequeno gesto que nos ajuda muito. Nas semanas seguintes, eu comecei a notá-lo com mais frequência. Ele sempre estava lá. E sempre com aquele sorriso. Seu nome era Elias. Ele era viúvo também, havia se mudado para a cidade havia pouco tempo e estava procurando uma nova comunidade para congregar. Nossos caminhos começaram a se cruzar de forma natural.
Primeiro, eram apenas cumprimentos cordiais após o culto. Depois, algumas conversas rápidas sobre o sermão ou sobre as atividades da igreja. Ele sempre se mostrava muito respeitoso, um cavalheiro à moda antiga. Eu, por outro lado, mantinha uma certa distância. Não por maldade, mas por uma autodefesa inconsciente. Eu havia construído uma fortaleza ao redor do meu coração. Não havia espaço para mais ninguém, ou assim eu pensava. Eu via o Elias como um bom irmão na fé, um amigo que o Senhor estava me dando na velhice, um novo parceiro para as campanhas de oração, mas nunca, jamais, algo mais. Eu repetia para mim mesma que meu coração estava fechado, lacrado. Eu já havia vivido meu grande amor. Era o que eu acreditava, com toda a minha convicção. Mas o Espírito Santo tem seus próprios planos, não é mesmo? E muitas vezes, eles são completamente diferentes dos nossos. Comecei a sentir um desconforto. Elias estava sempre disposto a ajudar, a ouvir. Se eu mencionava que precisava de ajuda com alguma coisa na casa, ele aparecia no dia seguinte com as ferramentas na mão. Se eu estava com algum problema familiar, ele me ouvia com uma paciência que eu só conhecia do meu José. E eu comecei a orar, mas de uma forma diferente. Minhas orações, antes focadas em gratidão e súplicas pelos meus filhos, começaram a ter um novo matiz. Eu pedia a Deus clareza. Perguntava se eu estava sendo injusta, se estava sendo cega. As noites, antes preenchidas apenas pela saudade, agora tinham uma nova companhia, a dúvida. Será que o Senhor estava me mostrando um novo caminho? Mas como? Eu já tinha 60 e poucos anos. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu lia essa passagem repetidamente, tentando aplicar essas palavras à minha situação tão particular. Eu jejuava, buscando a direção de Deus. Eu pedia sinais, pedia confirmações. Alguns sonhos estranhos me visitaram, sonhos com cores vivas e sensações de paz, mas eu ainda relutava em interpretá-los como um sim para um novo relacionamento. Meu medo era grande. Medo de machucar, de me machucar, de quebrar a memória do meu José, de desagradar a Deus de alguma forma. E você, de que cidade, estado e em que horário você está acompanhando essa história? Compartilhe nos comentários, eu adoraria saber de onde nossa mensagem está alcançando corações. Foi uma luta interna que durou meses, talvez quase um ano. Pequenos gestos do Elias se tornaram gigantes em meu coração. Um dia, ele me trouxe um vaso de violetas, porque eu havia comentado, de passagem, que gostava de flores simples. Outro dia, ele me levou para comprar um remédio que eu não estava conseguindo encontrar, e esperou pacientemente, sem se queixar. Ele falava de Deus com um fervor que me tocava profundamente e suas palavras eram sempre de encorajamento e fé. Ele se importava genuinamente. E eu comecei a sentir algo que achei que jamais sentiria novamente, um carinho que ia além da amizade, uma paz que me convidava a confiar. Aquele vazio que eu havia aceitado como parte da minha vida, aquele espaço que eu guardava apenas para a memória, começou a sentir a brisa de uma nova primavera. E então, aconteceu o que eu menos esperava. Depois de quase 2 anos de amizade e de uma discreta, mas insistente, corte que ele fazia, Elias me chamou para um almoço depois do culto. Um almoço diferente, em um restaurante mais reservado. E ali, com um nervosismo que eu não via em mim desde a juventude, ele segurou minhas mãos e me olhou nos olhos. Dona Maria, ele começou, e meu coração disparou. Eu tenho orado muito, e o Senhor tem falado muito claramente comigo. Eu te amo, Maria, e eu sinto que Deus tem um propósito para nós dois juntos. Você aceitaria ser minha esposa? Eu fiquei em choque. Minha primeira reação foi um nó na garganta e um silêncio absoluto. Eu não sabia o que dizer, o que fazer. Minha mente girava em torno de 1000 pensamentos, é tarde demais para isso. O que meus filhos vão pensar? E a memória do José. Mas, no meio de todo esse turbilhão, uma paz inexplicável me envolveu. Era a resposta que eu vinha buscando em oração, a confirmação que eu tanto pedia.
Não veio em um sonho vívido ou em uma voz audível do céu, mas em uma certeza serena, que aquietou todas as minhas dúvidas. Eu olhei, e percebi a sinceridade em seus olhos, a ternura em seu rosto. E então, as lágrimas voltaram, mas agora, eram lágrimas de um sim. Sim, Elias. Eu aceito, respondi, minha voz embargada. A reação dos meus filhos foi um misto de surpresa e alegria. Claro, houve algumas perguntas, algumas preocupações, mas no final, eles viram a minha felicidade e me apoiaram completamente. Alguns amigos da igreja ficaram chocados, outros, exultantes. A notícia se espalhou rapidamente. A irmã Maria vai casar de novo. E aos 67 anos. Era um burburinho bom, de esperança e renovação. A preparação para o casamento foi simples, mas cheia de significado. Eu não queria pompa, apenas a presença dos que amamos e a bênção de Deus. Escolhi um vestido que não era branco noiva, mas um tom suave de pérola, elegante e discreto. Cada detalhe era pensado com carinho, e cada etapa, vivida com uma gratidão imensa. E se você está se inspirando com essa história de que nunca é tarde para recomeçar, não esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para nós e nos motiva a trazer mais relatos de fé e superação. E então, chegou o grande dia. O dia em que eu, Maria, aos 67 anos, me casaria novamente. O sol da manhã entrava pela janela do meu quarto enquanto eu me arrumava, com a ajuda de minhas filhas. As mãos tremiam um pouco, mas o coração estava sereno, cheio de uma alegria madura e consciente. Quando entrei na igreja, o Elias estava lá, me esperando no altar, com aquele sorriso que já havia se tornado tão familiar e tão querido. A música da entrada era suave, e eu caminhava devagar, absorvendo cada momento, cada rosto amigo que me olhava com carinho. E foi ali, no altar, diante de Deus e de todos os nossos amados, que Elias fez uma revelação que tocou profundamente a todos, e que para mim, foi a confirmação final de que o tempo do Senhor é perfeito. Ele pegou minhas mãos e, olhando nos meus olhos, começou seus votos. Maria, ele disse, com a voz embargada de emoção, quando eu entrei nesta igreja pela primeira vez, há quase 2 anos, eu estava perdido. Minha esposa havia partido há poucos meses, e eu me sentia sozinho e sem rumo. Eu orei a Deus pedindo um propósito, uma direção. E naquele primeiro culto, eu te vi. Você estava sentada no seu banco de sempre, e a luz do sol da janela batia no seu rosto, e você tinha uma expressão de uma paz tão grande, tão serena, que eu senti que Deus estava falando comigo através de você. Eu não sabia seu nome, não sabia sua história, mas algo me disse: essa mulher é uma mulher de Deus, e você precisa se aproximar dela. E eu comecei a vir todos os domingos, com a única intenção de te conhecer, de aprender com a sua fé, e de ver se o Senhor tinha algo para nós. E Ele tinha, meu amor. Ele tinha um plano perfeito para o meu e para o seu coração. Você, Maria, foi a resposta das minhas orações, e hoje, eu te recebo como presente de Deus na minha vida. As palavras dele me inundaram. A paz que eu sentia se transformou em uma convicção inabalável. Ele tinha me visto. Ele tinha me percebido mesmo antes de nos conhecermos. E eu, com minhas barreiras e medos, demorei para ver o que Deus já havia mostrado a ele. A verdade descoberta ali, no altar, era de que o amor de Deus se manifesta de maneiras misteriosas e que ele nos prepara uns para os outros, mesmo quando a gente acha que não tem mais idade para o amor. E você, de que cidade, estado e em que horário você está acompanhando essa história? Compartilhe nos comentários, eu adoraria saber de onde nossa mensagem está alcançando corações. Depois do sim e do beijo, o abraço apertado de Elias me fez sentir em casa novamente. Era uma sensação que eu havia esquecido, mas que agora retornava, forte e reconfortante. Nossos votos não foram apenas palavras. Foram a materialização de uma promessa divina, a prova viva de que o Senhor cumpre seus desígnios. Aquele dia, 20 anos depois da minha viuvez, foi o dia do meu recomeço,
um recomeço abençoado e completamente inesperado. A lição mais profunda que aprendi nessa jornada é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes, em nossa finitude, traçamos planos, estabelecemos limites, e até mesmo nos resignamos a certas realidades. Eu, por exemplo, me convenci de que minha história de amor havia chegado ao fim, que o livro tinha sido fechado e que a página final já estava lida. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos lembra que Ele pode reescrever capítulos, que Ele pode nos presentear com novos começos, não importa a nossa idade ou as cicatrizes que a vida nos deixou. A Bíblia nos ensina isso de muitas formas. Em Eclesiastes 3:1, lemos: "Para tudo há um tempo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu." Eu entendi que houve um tempo para o luto, um tempo para a solidão, um tempo para o amadurecimento na fé. E houve, também, um tempo para o novo amor, para a renovação da esperança. Não é sobre apagar o passado, mas sobre permitir que novas bênçãos se somem a ele, enriquecendo nossa jornada. Em Isaías 4:13-19, o Senhor declara: "Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Essa foi a minha experiência. Um caminho novo onde eu via apenas deserto, um rio de alegria onde eu esperava somente a aridez. Para todas as viúvas, para todos que se sentem sozinhos, para todos que acham que a vida já lhes tirou tudo de bom, eu digo com toda a força do meu coração: não desistam. Não fechem as portas do coração. Permitam que a fé seja a bússola que os guia, e que a esperança seja a âncora que os mantém firmes. Se você está sendo tocado por essa mensagem e acredita no poder da fé e dos recomeços, peço que, por favor, se inscreva no nosso canal. É através da sua inscrição que conseguimos levar mais histórias de fé e esperança a outras pessoas que precisam ouvir que o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje, Elias e eu vivemos uma vida feliz, tranquila e cheia de cumplicidade. Aos meus 67 anos, e ele um pouco mais velho, descobrimos uma forma de amar madura, respeitosa e profundamente enraizada na nossa fé. Cada dia é uma prova do cuidado de Deus. Ele não nos dá apenas o que precisamos, mas o que excede nossas expectativas e nossos mais ousados sonhos. Eu me lembro do Salmo 37:4, "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." Eu me deleitei no Senhor em meio à dor, em meio à solidão, e Ele, com sua bondade infinita, me concedeu um desejo que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. A vida, meus queridos, é uma caixa de surpresas que só a fé pode nos ajudar a desvendar. Nunca é tarde para florescer, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para recomeçar. Basta confiar, entregar e esperar no tempo perfeito daquele que tudo pode. Minha história não é apenas a de um casamento, mas a de um milagre. Um milagre que me ensinou que o amor, a esperança e a fé são eternos e que, com Deus, o felizes para sempre pode ter muitos capítulos. Que a sua jornada também seja marcada por recomeços abençoados e pela certeza de que o Senhor tem o melhor para você, em cada estação da sua vida.